Esse item do Evangelho faz uma comparação de realezas. A de Jesus foi e é uma realeza de ordem moral, sem a predominância material. Sempre lembrando, só para recordar, que todas as autoridades no planeta Terra, desde prefeito, vereador, todas as autoridades são instituídas por Deus. Mas não que eles tenham elevação moral. Não. Porque atrás daquela autoridade tem muita gente que precisa pagar, ou melhor, passar pelas expiações. Basta ver, basta dar uma olhada para o planeta Terra, a história da humanidade, muitos governos aí que não dá nem para a gente expressar em palavras, mas necessário, é o passadão cobrando. Então todas as autoridades são instituídas por Deus e também são retiradas. Quando excedem, aí são critérios divinos. Mas olha, mas vamos lá. E, portanto, reforçando, a realeza de Jesus foi e é uma realeza de ordem moral, sem a predominância material. Mas vamos para algumas definições. O que é realeza? É uma designação dada aos reis. E se você for procurar outra palavra para explicar o que é realeza, tem a ver com grandeza, grandiosidade, esplendor. Potentado, que foi colocado no texto, significa soberano absoluto de um estado poderoso ou uma pessoa muito rica e influente. Portanto, toda cidade tem aí um potentado, podemos dizer. Significado de reino, uma nação ou mesmo um estado governado por autoridade, reinante, lógico, e que tem o título de rei ou de rainha. Por isso que é reino. Também é um conjunto de pessoas, o reino, cujas funções estão subordinadas à aprovação do rei ou da rainha. Portanto, um reinado, um reino. Como definir um rei? É um soberano, está lá, né, numa determinada posição de autoridade que governa um país monárquico. Eu tenho que, infelizmente ou felizmente, eu não quero complicar, porque só tem rei em sistemas monárquicos. E o que é monarquia? É um regime político no qual o chefe de Estado, é um rei ou um imperador. Em geral, hereditário. Ele pegou aquilo devido à família dele, é passado de pai para filho, filho para neto, independente se tem competência. É interessante, né? Independente se tem competência. Portanto, é um risco, um perigo danado. Na minha opinião, um planeta evoluído jamais teria uma situação desta, né? Nós assistimos recentemente num estado aí de um país de primeiro mundo, eu estou falando aqui da Califórnia, que alguns critérios para atender a minoria colocaram gente competente, sem condições físicas nenhuma, sem competência para atuar no corpo de bombeiros. Só para atender ali um critério para inserir. Não, pelo amor de Deus, né? Tem que considerar meritocracia para nós aqui. Agora, voltando aqui, as autoridades são instituídas por Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, por mérito determinadas funções. Tem que ter competência. Eu não podia jogar futebol. Agora, por eu ser careca, fazer parte de uma minoria, não ter preparo físico, não, vamos colocar o Davis, precisamos inserir. Não, aí não tem sentido. E aí toca eu ir jogar no time de futebol profissional. Piada, né? Mais ou menos por aí. Em resumo, o rei é aquele que exerce poder soberano, ou tem um direito de exercê-lo. Né? Tem poder ou direito. Ou também um indivíduo mais notável, que se destacou entre outros da sua classe. Vamos pegar um exemplo. Exemplos, ou melhor dizendo. O rei Pelé, que passou aqui por Bauru, interior do estado de São Paulo. O rei Roberto Carlos, a nível de música, rei Roberto Carlos, foi dado esse título, a imprensa deu para ele, considerando aí as músicas, as letras. Ok? Portanto, tem essa designação de rei também.
E como funciona o sistema de monarquia? O que é ser um rei? O rei, bom, mas vamos lá, o rei é o segundo maior patamar ali na hierarquia, é o segundo maior. Quem primeiro é o imperador. Então na hierarquia, imperador e o segundo o rei. Tudo bem a nível de status. E aí, no caso do imperador, é uma autoridade normalmente que tem uma abrangência sobre territórios de maior extensão. E aí é chamado de império. Nós podemos citar como exemplo aí o Império Romano, que praticamente dominava todo o mar Mediterrâneo. Todos aqueles países conectados ao mar Mediterrâneo, o Império Romano dominava. E até a Argélia, o norte da África. E nessa linha de raciocínio com maior respeito, hein? Eu não diria que Jesus tinha um reinado. Ele tem um império, se nós olharmos. Ele, como governador da Terra, ele governa 6 planetas. É um império. Agora, com maior respeito, quem sou eu, por favor, não tem inteligência para tal. Se, na minha opinião, Jesus é um imperador considerando a designação dos dicionários, tudo bem? Na minha opinião, Deus, nós não temos aí palavra. Está bem acima, pelo amor de Deus, nós não temos aí palavra para designar. Só estou aqui fazendo as devidas comparações, que na época ele não poderia nem falar nesse sentido. Mas agora imagina, uma autoridade espiritual elevadíssima que cuida de 6 planetas. É lógico que ele delega poderes, tem espíritos elevados ajudando, como que no Brasil, Ismael, o governador do Brasil. Ele é o meu governador, Ismael. Ao longo da história, o termo rei foi sendo utilizado para governantes de pequenos territórios que comandam seus povos. E aí, uma curiosidade apenas, porque isso eu ouvi de um amigo. Como se comportar diante de um rei? A resposta simples é que não há códigos obrigatórios de comportamento, apenas tem a ver com cortesia, com respeito, geralmente é nessa linha.